que temos para hoje. Parte 1. O caos e o chamado à consciência. Há dias em que tudo parece desabar. A mente se torna um campo de ruído, o corpo pesa, e o mundo lá fora parece girar sem sentido. É o caos, essa força inevitável que nos visita quando menos esperamos. Mas o caos não vem para nos destruir. Ele vem para revelar o quanto nos iludimos acreditando que controlávamos tudo. O caos é um espelho quebrado, e cada fragmento reflete uma parte de nós que evitamos ver. A verdade é que ninguém está completamente preparado para o agora. A vida nunca espera que tenhamos todas as respostas, a coragem completa ou a energia perfeita. Ela apenas nos oferece o momento presente, cru, imperfeito e às vezes doloroso, e nos pergunta: o que você fará com isso? É aí que começa o verdadeiro caminho da consciência. Não quando tudo está em ordem, mas quando o chão some e mesmo assim escolhemos ficar de pé. Os estoicos diziam que a serenidade não vem do controle, mas da aceitação. Aceitar não é desistir. É compreender que há forças maiores que a nossa vontade e que lutar contra o que não pode ser mudado só aumenta o sofrimento. O sábio não foge da tempestade. Ele aprende a caminhar dentro dela e, a cada passo, descobre que a calma não é ausência de caos, mas presença de consciência. Muitas vezes, esperamos o momento certo para agir. Esperamos estar melhor, mais fortes, mais inspirados. Mas o momento certo não existe. O único tempo real é este, o agora, com tudo que ele tem de confuso, cansado e inacabado. E é nesse exato instante, cheio de imperfeições, que a vida está nos chamando para agir. Agir não é ter certeza, é simplesmente responder à vida com o que temos, com as forças que sobraram, com a lucidez que ainda resta, com a fé que teima em não morrer. Às vezes agir é levantar da cama, às vezes é respirar fundo e seguir mesmo sem entender. Outras vezes é apenas não desistir. O essencial é não ficar imóvel diante do medo, porque a inércia é o verdadeiro veneno da alma. Há um poder secreto em continuar quando ninguém vê, em seguir quando ninguém aplaude. É o poder da dignidade silenciosa, aquela que não precisa de testemunhas, apenas de presença. Cada pequeno gesto de coragem é uma semente plantada no solo do caos, e um dia, sem perceber, o que parecia ruína se torna raiz. Portanto, quando tudo estiver confuso, lembre-se, você não precisa de tudo, precisa apenas do que tem agora. Respire, observe, aceite e depois haja, não com pressa, mas com intenção, não com raiva, mas com consciência, porque é no meio da desordem que nasce a primeira centelha de ordem. E ela começa em você, porque é no meio da desordem que nasce a primeira centelha de ordem. E ela começa em você. Parte 2. A coragem de agir, mesmo sem força. A verdadeira coragem não nasce da força, nasce da fraqueza enfrentada com dignidade. Agir quando tudo está claro e favorável é fácil, mas continuar quando o corpo pede pausa, quando a mente duvida e quando o coração sangra, isso é um ato sagrado. É o momento em que deixamos de ser apenas sonhadores e nos tornamos guerreiros silenciosos da existência. Os estoicos não falavam em eliminar a dor, mas em aprender a atravessá-la. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Gil-se, e essa reação, esse pequeno movimento interior que escolhe seguir, é o que muda tudo. Agir sem força é como caminhar com as pernas trêmulas em meio a uma tempestade. O vento empurra, a chuva cega, e a dúvida grita que não vale a pena. Mas há algo dentro de nós que sussurra, quase imperceptível: continue. E é esse sussurro, e não o grito, que salva, porque a verdadeira força não é barulhenta. Ela é discreta, constante e fiel. Ela se mostra quando fazemos o que precisa ser feito, mesmo cansados, quando mantemos a palavra, mesmo sem vontade,
quando estendemos a mão, mesmo machucados. A coragem não é ausência de medo, é decisão. É o ato de escolher o sentido ao invés do desespero, o passo ao invés da paralisia. Em meio à dor, o estoico respira fundo e pensa: se o destino me trouxe até aqui, é porque há algo que ainda posso fazer. E então ele age, não porque confia no sucesso, mas porque acredita no valor de permanecer inteiro. Há dias em que levantar é uma vitória, em que sorrir é um ato de resistência, e em que seguir, mesmo lentamente, é um gesto heróico. Esses são os dias que moldam o espírito, os dias que criam a alma forte e lúcida que o caos tenta apagar. A vida não exige que sejamos perfeitos. Exige apenas que sejamos presentes. Quando você age mesmo sem força, algo invisível se movimenta dentro e fora de você. O universo parece responder, silencioso, à sua firmeza. É como se dissesse: se você deu um passo, eu movo o chão para te sustentar. É isso o que muitos chamam de sorte, mas é apenas a consequência natural da coragem, porque a vida respeita quem a encara de frente. Não espere o medo desaparecer para agir. Ele nunca desaparece completamente, mas à medida que você caminha, ele diminui, e o que cresce é o respeito por si mesmo. Cada pequeno gesto, cada decisão de não ceder ao desânimo, é um tijolo invisível construindo o templo da sua força interior. E quando você menos esperar, perceberá que o que antes era peso se tornou treino, e o que antes era dor se tornou sabedoria. O que era cansaço virou coragem, e o que era medo virou clareza. Então, respire, levante, faça o que é possível. O que importa não é o tamanho do passo, mas o fato de você continuar caminhando. A coragem não é feita de vitórias grandiosas, mas de pequenas decisões diárias, de não desistir quando tudo convida ao abandono. É aí que mora o poder de quem vence o caos, na persistência silenciosa, no amor discreto pela vida e no gesto simples de continuar. Parte 3. A ordem interior em meio à desordem. Chega um momento em que percebemos que o mundo externo nunca estará completamente em ordem. Sempre haverá algo fora do lugar. Pessoas indecisas, planos interrompidos, caminhos incertos. Mas o que realmente importa não é o ruído lá fora, e sim o som que cultivamos aqui dentro. O estoico aprende, com o tempo, que não pode dominar o caos do mundo, mas pode cultivar a harmonia da própria alma. A desordem externa é inevitável, a interna opcional. A paz não é o resultado de circunstâncias perfeitas, mas da consciência desperta que escolhe responder com calma ao que não pode controlar. E essa escolha, silenciosa e diária, é o que constrói uma fortaleza invisível dentro de nós. Não é uma muralha que isola, mas uma casa interior onde a mente pode descansar, mesmo quando tudo do lado de fora parece ruir. A ordem interior nasce do simples gesto de observar sem se perder. Observar a emoção, sem se tornar ela. Observar o medo, sem deixá-lo dirigir a vida. Quando conseguimos fazer isso, descobrimos algo quase milagroso. O caos continua existindo, mas já não nos arrasta. É como se o mundo pudesse girar em torno, sem nos derrubar do centro. Os antigos mestres sabiam disso. Marco Aurélio, em meio à guerra e à solidão do poder, escreveu que a alma precisa ser como a rocha sobre a qual as ondas batem, mas que permanece imóvel. Ser imóvel não significa ser frio ou insensível, significa estar desperto, lúcido, presente. Aquele que domina a si mesmo não precisa dominar o mundo, porque já encontrou dentro de si a liberdade que o mundo não pode oferecer. A ordem interior também nasce da aceitação da impermanência. Tudo muda, tudo passa, e aquilo que hoje parece impossível, amanhã pode se tornar leve. O sofrimento cresce quando insistimos em segurar o que já não existe, quando queremos que o tempo obedeça à nossa vontade.
Mas a vida, com sua sabedoria silenciosa, sempre nos lembra: o fluxo é mais sábio que o controle. E é por isso que a serenidade não está em segurar, mas em soltar. Quando soltamos, não perdemos. Abrimos espaço. Espaço para o novo, para o inesperado, para o sentido que surge das ruínas do antigo. A desordem, então, deixa de ser inimiga e se torna professora. Ela nos ensina o que realmente importa, o que é essencial e o que era apenas ruído. Manter a ordem interior é, em essência, um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: mesmo que o mundo desabe, eu me recuso a me tratar com violência. É continuar respirando com gentileza, pensando com clareza e caminhando com propósito, não por negação, mas por sabedoria, porque, no fim, o que nos salva não é o controle, e sim o equilíbrio. Essa pequena chama que continua acesa, mesmo quando o vento sopra forte. Quando a mente se acalma, o caminho reaparece, e o que antes parecia confusão começa a se reorganizar de dentro para fora. O caos continua lá, mas perde o poder de nos dominar, e aos poucos compreendemos: a verdadeira vitória não é colocar o mundo em ordem, mas permanecer em paz dentro dele. Parte 4. A luz que surge da ação presente. Depois de tantas quedas, dúvidas e silêncios, chega um instante em que algo desperta, não como um grito, mas como uma brisa suave que atravessa a alma. É o momento em que compreendemos finalmente que a vida não está contra nós. Ela apenas nos convida, com firmeza e paciência, a amadurecer. E amadurecer não é conquistar tudo, mas aprender a caminhar com o que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que doa, mesmo que o medo ainda acompanhe. A luz não vem de fora, ela nasce do simples gesto de continuar. Cada vez que você decide agir apesar da incerteza, uma centelha se acende dentro de você, e é essa pequena chama que, somada a outras, ilumina o caminho quando tudo parece escuro. A vida se transforma não quando as circunstâncias mudam, mas quando a sua postura diante delas muda. É o olhar que faz o peso se tornar aprendizado. É a atitude que transforma o sofrimento em sabedoria. Há um poder silencioso em aceitar a própria humanidade, em reconhecer as falhas, os cansaços, as limitações, e ainda assim dizer: mesmo assim, eu sigo. Essa é a verdadeira força. Não a que desafia o mundo, mas a que se ergue em silêncio, dia após dia, enquanto o mundo tenta nos dobrar. É a força dos que choram, mas continuam, dos que caem, mas não desistem, dos que aprenderam que vencer não é dominar os outros, e sim, não se perder de si. O presente é o único campo onde a transformação acontece. Não há poder no passado, nem garantia no futuro. Há apenas o agora, pulsando diante de nós. E quando agimos com o que temos hoje, a vida começa a cooperar de formas misteriosas. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, e o que parecia impossível encontra um caminho discreto para acontecer. Não porque o universo seja mágico, mas porque a clareza nasce da ação e não da espera. Agir é confiar, é lançar uma semente mesmo sem ver o sol. É caminhar na neblina acreditando que existe chão sob os pés. O mundo pode estar caótico, injusto e confuso, mas você ainda tem o poder de escolher como responder a ele. E essa escolha, repetida 1000 vezes, constrói o destino. Nenhuma escuridão é eterna, nenhuma dor é sem propósito. Tudo o que você vive, até o que parece sem sentido, está te moldando para algo maior. A cada dificuldade superada, a cada medo enfrentado, você está se tornando alguém mais inteiro. E é justamente quando tudo parece perdido que a vida dá o primeiro sinal de renascimento. A luz não é um milagre, é o resultado da persistência. Ela nasce quando o coração cansado decide não apagar a chama. Quando você escolhe agir com o que tem hoje,
mesmo sem garantias. Você honra a própria existência. Você diz ao universo: eu estou aqui. Eu aceito o desafio. Eu escolho continuar. E então algo muda. Não fora, mas dentro. A mente se acalma. O corpo responde. O espírito encontra direção. E o que antes era caos, agora é caminho. A vida continua. E você, mais forte, mais sábio e mais sereno, continua com ela. Porque no fim, a lição é simples e eterna. Não precisamos ter tudo para seguir, apenas o suficiente para começar hoje. O resto, o tempo e a coragem, nos ensinarão.